E sejam todos muito bem-vindos a mais um Fry Podcast, agora em português. Dando as bem-vindas aqui ao meu amigo Dr. Astor Júnior, doutor em astrofísica. Que tal, Astor? Daí, Betinho, tudo certo? Prazer estar aqui. Que bom, cara, obrigado. Vamos puxar mais um pouquinho ali de novo. Peraí. Aí, vamos configurar aqui. Aí estamos certo. Como é que vai, cara? Tudo bom? Tudo certo. Cara, doutor em astrofísica. Isso aí, cara. Uma longa jornada, mas Bastante chegamos. estudo. Foi bastante, cara. Poxa, tem que parar para pensar. Tu para para pensar agora, tu vê a caminhada. Uhum. E parece que olhando agora tu... não sei se eu faria tudo. Tá, mas É puxado. Tu continua no estudo, né? Bom, na astrofísica tu tá sempre... Eu sigo com a pesquisa, né, que eu desenvolvi durante iniciação científica, mestrado, doutorado, né? Claro que cada vez aprofundando mais, cada vez buscando coisas novas. À medida com que a pesquisa vai andando, tu vai pegando caminhos novos, né? Não é exatamente como tu achava que ia ser desde o princípio, mas, basicamente, né, a área é a mesma e o estudo direto é igual que eu fazia lá no mestrado e doutorado. Botando em contexto aqui, outro dia que eu fiz um primeiro capítulo, também nem apresentei muito. A gente eu sou o Luiz, a gente faz Fry Podcast, um podcast em espanhol desde o Chile, e a gente está começando a fazer alguns capítulos aqui no Brasil também, no período de férias. Vão ser, acho que 4 capítulos, vão sair aí durante o mês de fevereiro, e a gente convida a todos aí que gostarem, por favor, também... Se inscrevam no canal, né? E conheçam aí o Fry Podcast em todas as redes sociais, Fry Podcast. A gente também lá tem um programa de astronomia, então também estou conhecendo um pouquinho mais da astronomia desde lá também, a gente faz com o Dr. Nicola Astudillo, que é um doutor em astrofísica chileno também, e a gente está aprendendo bastante de astrofísica. E eu queria conhecer também o que está se fazendo daqui, né, cara? Qual que era o teu estudo, o que vocês estão fazendo, o que se busca desde aqui. Lá a gente conhece que tem bastante observatório, né? O uso de observatórios. Vocês, como que é o teu estudo? O que é no que tu te aprofunda mais? Então, provavelmente, né, o estudo que a gente faz aqui, que na verdade o que é feito em todo o mundo é o mesmo, né? O que eu digo mesmo. Cada grupo que está pesquisando certos assuntos está pesquisando de uma mesma forma, né? Então, claro que cada um na sua área, né? Então, provavelmente o que a gente está fazendo é muito parecido, né? Inclusive, a gente usa os telescópios que se encontram no Chile, né? No Havaí, enfim. Os telescópios de base no solo, né? Que estão lá no Chile. E a pesquisa, né? Ela é desenvolvida normalmente por grupos, né? De astrofísicos, de astrônomos e astrofísicos, né? Então, eu tenho colaborações aqui em Santa Maria, Porto Alegre, Estados Unidos, Europa, Chile, sabe? Então, a gente está com grupos assim bem divididos em vários lugares do mundo. O que eu trabalhei mais especificamente no meu mestrado e no meu doutorado foi com uma classe de galáxias que a gente diz que não são galáxias normais, né? Elas não são normais, digamos assim, porque elas apresentam um brilho diferente no núcleo, né? E a gente atribui esse brilho a presença, né, de um buraco negro supermassivo no núcleo dessa galáxia, que pode estar ou não, né, acretando matéria, e a partir dessa acreção de matéria, ele gera jatos relativísticos, né, que acabam emitindo bastante luz, enfim, geram um disco de acreção, e a gente estuda, né, como esse disco de acreção, como esse buraco negro está influenciando na evolução dessa galáxia, né? Então, a gente é capaz de quantificar a quantidade de massa que está caindo lá para o núcleo dessa galáxia, a quantidade de massa que está saindo, a luminosidade desse disco de acreção, temperaturas, composição, densidades, enfim, a gente está conseguindo, né, chegar nesses resultados a partir, né, dessas observações que eu te falei com telescópios que se encontram no meu caso, né, a gente trabalha com o Gemini, né, o Gemini Sul o Gemini Sul e Norte que estão, né, o Sul está localizado no Chile e o Norte está localizado lá num vulcão no Havaí. Cara, é tudo à distância. É tudo à distância. Bom, da distância daqui ao telescópio e depois a distância... Depois a distância para os objetos, né? Então, a gente... eu gosto sempre de contextualizar, né? Porque agora falando de uma astronomia mais mundana, né? Não de uma coisa... Porque assim, já é... Claro que já é uma coisa... Parece tão
super distante, né? Mas é mais distante ainda quando a gente fala de coisas mais específicas como o meu trabalho. Então eu gosto sempre de a gente conversar um pouquinho sobre distâncias interplanetárias, né, interestelares, e Aham. para que a gente consiga se localizar no universo, né? Porque a maioria das pessoas não percebe como a gente, o quão grande é onde a gente está, o quão pequeno a gente é perante, né, a nossa galáxia, enfim, ao universo de uma forma geral. Então, existem algumas formas, né? Eu tenho no meu Instagram lá depois, quem quiser pode seguir também. Eu acabo @AstorJúnior. Eu acabo divulgando algumas coisas de astrofísica, né? E uma das comparações que eu fiz foi, por exemplo, se a gente diminuísse o Sol, tá? O Sol que tem lá, o tamanho que tem, né? Milhões de quilômetros de diâmetro, milhares de quilômetros de diâmetro, o que o Sol tem que... Se o Sol tiver 10 centímetros de diâmetro, né? Então, se a gente pensar o Sol numa bolinha desse tamanho, de 10 centímetros de diâmetro, qual vai ser o tamanho da Terra em relação a esse novo Sol que a gente constituiu? Cara, é tipo uma bolinha de ping-pong, eu acho. 1 milímetro Um de milímetro? diâmetro. 1 milímetro de diâmetro. Tá? Então, a cabeça de um alfinete seria o tamanho da Terra. Assim de grande é o Sol, já. Com o Sol, Partindo. isso, com a comparação com o Sol, né, a 10 centímetros. Agora, qual a distância que a Terra estaria desse Sol, né, a Terra, que agora é uma cabeça de alfinete, e o Sol, que tem um diâmetro de 10 centímetros, qual a distância que a Terra vai estar dele, né, na sua órbita? Cara, em espaço aqui nosso, sei lá, não deve ser 2 metros, assim. 10 metros. 10 metros. Então, o Sol tem 10 centímetros de diâmetro, a Terra está a 10 metros Daquela alfinete. daquele, né, do Sol, e é uma cabeça de alfinete. Aí a gente começa a pensar, não, realmente, é bastante. Mas vamos pensar agora em outro planeta. Tá? Vamos pegar o planeta mais externo, né, do Sistema Solar, que agora é Netuno, né, não mais Plutão, há algum tempo já. Plutão estaria a aproximadamente 315 metros de distância do nosso Sol de 10 centímetros. Então, já começa a virar uma coisa muito macro, né? Tipo, para fazer uma maquete de colégio já Não nem dá. Exatamente. Por isso que é bom falar, porque às vezes como a gente só consegue visualizar modelos que tem que caber numa página, por exemplo, né, de um livro, a gente fica com conceitos errôneos, né? Que esse é um. Então, o planeta mais externo ao Sistema Solar tem que estar a 314 metros de distância de um Sol que tem a 10 centímetros. Né? Então, na verdade, a gente nunca viu uma representação real, né? Ou real, em escala fidedigna. Né? Então, é legal a gente começar a pensar sobre isso. Vamos lá. Qual a estrela mais próxima do Sol? É a Próxima Centauri? Próxima Centauri. Próxima Centauri, se o Sol tiver 10 centímetros de diâmetro, Próxima Centauri vai estar a 3.000 quilômetros de distância do Sol. 3.000 quilômetros. Então, olha só, se a gente somente é a mais perto. A né? mais perto. Dentro da Via Láctea. Dentro da Via Láctea, a mais Só perto. dentro Isso. da Via Láctea. Então, a gente tem o Sol com 10 centímetros, é uma esfera desse tamanho. E a próxima estrela, mais próxima dele, está a 3.000 quilômetros. Cara, isso dá em Maceió, mais ou menos. 3.000, Tá, a gente está aqui no Rio Grande do Sul, no meio do Rio Grande do Sul. E lá em Maceió, capital da Alagoas, está a próxima estrela. Aí a gente começa né, a dar proporção para as coisas. Assim. Então, as distâncias interplanetárias, interestelares, intergalácticas são realmente muito grandes. Né? São tão grandes que são inimagináveis. Né? Vamos pegar agora a próxima a galáxia mais próxima da Via Láctea, né? Tirando as nuvens de Magalhães, a pequena e a grande nuvem de Magalhães, é Andrômeda. Tá? Andrômeda, em relação ao nosso Sol, de 10 centímetros, estaria mais ou menos na órbita de Júpiter, desse nosso sistema. Então, só 10 centímetros, a gente vai ter a Terra a 10 metros, Netuno a 314 metros, Próxima Centauri a 3.000 quilômetros e Andrômeda na órbita de Júpiter. Tu entendeu? Cara, são distâncias assim surreais, né? Tipo... Não. Tu me falou outro dia, e lá também tinha me comentado, que a distância de Próxima Centauri são 4 anos-luz, né? Quase 4 anos-luz. Tá, mas explica para nós o que é essa distância de 4 anos-luz. Então, primeiro que a gente pode falar em minuto-luz, hora-luz, dia-luz, ano-luz, né? Então, são unidades de distância, que simplesmente é a distância que a luz vai percorrer
nesse intervalo, né? Então, 1 ano-luz é a distância que a luz percorre durante 1 ano. Né? Isso quer dizer o quê? Que a luz que está saindo da Terra agora vai chegar em Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima da gente sem ser o Sol, daqui quase 4 anos, né? Que é 3,8 anos-luz. E essa é a velocidade de informação maior que a gente pode chegar. Maior, né? Não existe outro mecanismo que a gente diz, vai ligar e vai chegar na hora. Não existe, não, cara. Não. É o nosso limite superior, né, para a velocidade. Então, é a velocidade da luz, que é, né, 300 mil quilômetros por segundo. Então, o que isso quer dizer? Que se a gente emitir uma onda de rádio, por exemplo, para a Próxima Centauri, nesse momento, vai chegar em Próxima Centauri daqui 4 anos. E se, sei lá, digamos que uma vida inteligente lá devolva esse sinal, daqui mais 4 anos vai chegar na gente. Então, para que a gente tenha uma comunicação, se existe uma comunicação entre nós e a Próxima Centauri, teriam que ter um intervalo de 8 anos, né, para essa informação ir até lá delay. E voltar. Exatamente. Agora a gente está trabalhando bastante com delay, né? Então, assim, são coisas incomparáveis. Mas aí tu pode pensar, não, mas vamos lá, digamos que essa vida inteligente, né, de alguma forma consiga viajar, né, fazer viagens interestelares. A gente começa a pensar, eu vou fazer aqui para efeito de comparação. Se a gente pegar a nave espacial, né, feita por terráqueos, né, mais veloz que a gente já conseguiu, e conseguisse colocar um combustível infinito... Que isso é outro tema muito, né? Que combustível tu vai usar para andar... Vamos lá, exatamente. Então, assim, são várias suposições que a gente tem que fazer, né, para que a gente consiga fazer essa viagem que a gente está tentando fazer para a Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do Sol, porque as outras estão, né, ainda mais distantes. Se a gente conseguisse fazer isso, a gente demoraria aproximadamente, né, pegando a nave mais rápida que a gente já construiu, quase 70 mil anos. 70 mil anos, 70 cara. mil Só para ir. Para ir para lá. Tá? Então, assim... isso acaba frustrando algumas pessoas, né? Por isso que quando me perguntam se tu acredita em vida extraterrestre, tu acredita em vida inteligente em outro planeta, de repente, eu falo que eu acredito, cara. É coisa de probabilidade, praticamente. Exato. Né? Para mim... Quando tu entende o tamanho do universo, o tamanho do mundo, cara... já me compararam assim que cada grão de areia na Terra, né, é uma estrela no céu. É uma estrela no céu, exatamente. Então, a gente sabe que a Via Láctea tem aproximadamente, né, 200 bilhões de estrelas. Só a Via Láctea. 200 bilhões de estrelas. E a gente acredita que existam também bilhões de galáxias. Então é difícil de tu acreditar que, né, que numa dessas estrelas, que podem ter aí, sei lá, de 0 a sei lá eu quantos planetas cada um, no nosso sistema, no caso, tem 8 planetas, mas podem existir outros que existam mais planetas ou menos, enfim. Mas se a gente bota uma média de 8 planetas, nesses 200 bilhões de estrelas, em 200 bilhões de galáxias, em vários bilhões de galáxias, é difícil de tu querer ser tão presunçoso, né, de querer, não, só nós seremos, né, uma vida inteligente. Então, ok, cara, eu acredito realmente que existe uma vida inteligente, mas a questão de a gente fazer contato com essa vida se torna uma coisa muito mais difícil. Né? Daí podem perguntar, não, mas beleza, tu falou que demoraria, né, quase 70 mil anos para a gente chegar lá com a nossa tecnologia. Mas a nossa tecnologia vem evoluindo. Daqui a pouco a gente tem uma vida inteligente, que é mais inteligente que a nossa, que vai conseguir, né, desenvolver uma tecnologia para que a gente consiga fazer viagens interestelares de uma forma mais rápida. Beleza, só que teria que ser uma inteligência realmente muito maior que a nossa. E aí a gente começa a pensar em outros fatores, né, que acabam influenciando na inteligência de uma raça. É só a gente pensar. A gente não tem nem de longe a tecnologia para a gente fazer uma viagem interplanetária, né, interestelar. Aliás, interplanetária tudo bem, né? A gente consegue chegar a Marte, por exemplo. Agora, interestelar já é uma coisa muito mais difícil, como a gente estava comentando. Porém, a gente tem tecnologia suficiente para se destruir várias vezes. Várias vezes. Incrível, né, a capacidade de destruição, de autodestruição de uma civilização é muito maior do que a capacidade tecnológica de fazer viagens interestelares. Mais rápida também, né? Muito mais rápida. A gente alcança essa tecnologia, né, de uma forma mais rápida e a probabilidade é que a gente... extingua a vida na Terra, né, pelo menos a vida inteligente, antes do que a gente consiga ter tecnologia, né, para fazer viagens interestelares.
Então, assim, é frustrante, porque a gente tu acaba com o sonho de muitas pessoas, né? Tem uma luz no céu, vai ser, né, uma vida inteligente, fazendo contato. Eu sinto informar, cara. Não é, sabe? Eu sou bem cético nesse sentido, assim, porque quando tu começa a entender, né, as leis que regem o universo, tu percebe que existem limites para a tecnologia. Existem limites. Claro que a cada dia que vai passando, pode ser que daqui 50 anos esteja ouvindo esse podcast falando assim, esse cara não sabe nada. Tá falando tudo errado. Mas essa é um pouco a graça da ciência, né, cara? Exato. Que vocês nunca jogam a ter certeza. Claro, sempre estão buscando ter respostas, né? Só que a certeza nunca é 100%. Não, né? Amanhã pode mudar e... Exatamente. A gente vive a partir de teorias que são aceitas, né, a partir de confirmações empíricas, né? Então a gente trabalha com modelos. Quando esses modelos reproduzem a realidade da natureza, a gente dá eles como certos, né? E até então o que a gente está conseguindo são os modelos que a gente vem trabalhando hoje. Então é isso que a gente acredita. É claro que as coisas podem mudam em diversas áreas, outras coisas ficam mais estagnadas. Mas existe um limite, né? Existe um limite para algumas tecnologias. Claro que a gente está muito longe disso, né? A gente tem, o que a gente evoluiu nos últimos 50, 100 anos em questões tecnológicas, né? Não se comparam aos outros 2.000 anos que a gente vinha trabalhando. Se a gente for ver pela lei da física, matéria e tudo que vocês conseguem ver fora é muito parecido ao que se tem na Terra, né? Então, para que se desenvolva uma tecnologia superior à nossa, com a mesma matéria-prima que se tem aqui, é praticamente possível. Isso é um ótimo ponto também, né? Por que com as mesmas condições que a gente tem, alguma outra civilização ia conseguir evoluir de forma tão diferente, né? A gente chegou, né, num nível de evolução, num nível tecnológico bem alto, como a gente já falou, né, vai evoluir além disso, porém existem limites, cara, mas é legal ter essa conversa, assim, é legal ouvir outros pontos, né? Eu sempre gosto de conversar com as pessoas sobre isso, mas quando a gente começa a falar sobre essas distâncias, começa a falar sobre limites tecnológicos, as pessoas acabam percebendo, né, que não é tão fácil assim tu atingir, né, não vou nem falar contato, tá? Um contato visual com uma outra civilização, mas só um contato né, de comunicação. E daí, existe outra coisa também, cara. Olha só, a Terra, né, e o Sol está com 4,5 bilhões de anos, tá? Então ele vai viver aproximadamente mais ou menos isso. A gente está na metade da vida do Sol, né? Mais ou menos na metade da vida do Sol, justamente. Desse tempo, a Terra existe também há uns 4,4, 4,5 bilhões de anos. Né? Ou seja, a civilização existe também já há algum tempo. Porém, há quanto tempo a gente é capaz de emitir sinais de rádio? Frente a esses 4,5 bilhões de anos. É um intervalo de tempo muito curto. Né? Muito, muito curto mesmo, uma centena de anos. Né? Vai pensar, sei lá, assim, o que a gente consegue com mais tecnologia agora, há pouco tempo, né, tipo assim, mandar sinais de rádio para muito longe. Pouco tempo que eu digo perante aos 4,5 bilhões de anos. Né? É uma fração mínima. É uma fração muito pequena. Né? Então, tu tem que ter também uma civilização com esse nível de tecnologia e intercalar isso, né, no mesmo intervalo de tempo que a gente... Porque é isso, digamos que não seja em Próxima Centauri que vai estar essa tecnologia, né? Não vai ser essa civilização, não vai estar lá. Vai estar em uma outra estrela que está a 100 anos daqui. Mais longe ainda. Mais longe ainda. Ainda não é muito longe, né? Comparado ao tamanho da nossa própria galáxia, é uma coisa pequena, né? Que tem centenas de anos-luz. Milhares de anos-luz. Então, a gente tem que ter essa vida, tem que ser inteligente, tem que ser capaz de mandar sinal de rádio, tem que ser capaz de detectar o nosso sinal e dizer que é um sinal, porque qual vai ser a forma? A gente não sabe qual é a forma de comunicação deles, né? A gente não vai entender a língua deles, não fala inglês lá. Né? Então, existem impossibilitantes muito grandes dentro disso, né? E essa vida tem que encaixar no tempo, na linha temporal da nossa. Né? Para que exista vida há 100 anos, ou seja, há 100 anos eles têm que ter mandado um sinal de rádio lá, e a gente consiga receber aqui.
e detectar esse sinal e mandar de volta. Isso, vai demorar 100, ou seja, mais 100, 200 anos. Então, em 200, e eles têm que estar lá daqui a 200 anos, né, para detectar esse sinal. Então, são coisas bem consideráveis assim, né, que a gente tem que levar em conta antes de pensar em comunicação com vida extraterrestre. Alguém disse que, cara, é igual de impressionante tu imaginar vida extraterrestre, mas seria impressionante a mesma forma se não existisse nenhuma, né, cara? Exatamente, Porque exatamente. por probabilidade é uma coisa que praticamente é infinito, né? Para nós é infinito. E tu pensar que dentro de todos esses planetas com características alguns parecidas à nossa, né? Sendo que até agora o que se vê na Terra é realmente um paraíso, porque não se tem algo assim parecido, né, à vista. Mas pensar que não possa existir nenhuma outro tipo de vida em outro planeta seria muito... Eu acho bem difícil, né, cara, que isso não exista, porque realmente quando tu coloca em números frios é uma questão probabilística, né? Existem equações, né? Existem artigos que falam sobre isso, sobre quantidade de quantidade de civilizações inteligentes, né, que são capazes de se desenvolver pelo universo através de equações, né, que são equações probabilísticas. Inclusive a questão de Drake, né, que era mais conhecida, tem lá o fator se tu é mais vamos dizer assim, se tu é mais pessimista ou se tu é mais otimista. Então tem esse fator lá, né? Se tu for super otimista, vai ter tantas civilizações. Se for menos otimista, vai ter menos civilizações, né? Mas todas têm. Enfim, se tu for otimista o suficiente, tu vai ter várias civilizações inteligentes, né, no universo. Mas, como eu falei, a chance de uma comunicação é muito remota e de um contato visual, eu diria impossível. O que é mais intrigante para ti, assim, de estudar o universo, astronomia, astrofísica? Assim, eu acho que na verdade tudo, né? Quando tu começa a fazer ciência, que tu tá ciência de ponta, né, onde tu tá indo além do conhecimento que a gente já tem hoje, né, quando tu tá saindo um pouquinho lá da esfera, porque isso também é engraçado, né? Tipo, as pessoas falam, tipo, às vezes, nossa, doutorado, né? Tu deve ser super inteligente. Eu falei, cara, eu não sou inteligente. Eu só sei muito, tipo, muito mesmo, só que numa coisa muito pequena. Né? Tem muitas pessoas que têm, inclusive, inteligências diferentes, né? Existe a inteligência de um cara que sobe uma árvore melhor. Isso é um tipo de inteligência, né? A inteligência que a gente adquire, né? Ou seja, o conhecimento, na verdade, que a gente adquire é um conhecimento muito específico. Né? Vamos pensar. Existem, sei lá, quantas áreas de conhecimento? Eu estou nas exatas. Dentro das exatas, na física. Dentro da física, na astrofísica. Dentro da astrofísica, na astrofísica extragaláctica. Dentro da extragaláctica, eu trabalho com galáxias ativas. Nas galáxias ativas, nas Seyfers. Dentro das Seyfers, no infravermelho. No infravermelho, a gente está estudando ejeção de massa. Dentro da ejeção de massa, a gente está estudando um certo gás. Então, tu afunila muito, né, quando tu chega nesses processos. E ou seja, de todos os pontos que tu pode ir dentro do conhecimento, a gente está num muito pequeno. E todos eles são fascinantes. Porque em algum momento tu vai estar fazendo descobertas tuas. Né? A gente chega... A única coisa legal é que tu está deixando um legado para trás. Eu descobri coisas que ninguém nunca tinha descobrido. Tu abrir minha tese e vai estar lá coisas que ninguém tinha feito na vida. Né? Então, isso é interessante, né, cara? Então, todo cientista, né, que está fazendo ciência de ponta tem uma contribuição histórica, né, para a ciência. Claro que, como eu falei, muito pequena, mas que, somado a tudo que a gente está fazendo, se torna uma contribuição gigante. E é assim que as coisas evoluem. Né? A gente não tem como tu esperar que uma pessoa só vá carregar o mundo nas costas. Né? E inclusive, a física e a astrofísica é assim, né? É colaboração também, né? Todo tipo de ciência, né, é colaboração. A gente precisa de cabeças, né, que pensam de formas diferentes para que a gente consiga chegar, né, num ponto em comum. E outro ponto que às vezes as pessoas não se dão conta é que muito do estudo que vocês fazem para estudar o que está fora do nosso universo, né, do nosso planeta, depois vem ser utilizado na nossa tecnologia na Terra, né, cara? Com certeza. O estudo principalmente a construção de telescópios, de materiais óticos,
tudo isso é de extrema relevância, né? Cara, vamos lá. Câmeras que estão sendo usadas hoje em dia em praticamente todos os aparelhos que existem, né? Porque hoje em dia tem câmera em celular, tem câmera em notebook, tem câmera em televisão, tem câmera né? Em todos os lugares agora. Hoje em dia tem uma câmera, né? Não se faz mais praticamente nada na Terra sem que alguém veja por uma câmera. E as câmeras foram desenvolvidas a partir de tecnologias desenvolvidas dentro do ramo da física, né? Então, quando as pessoas pensam, tá, mas pô, o cara está pesquisando galáxias ativas, o que isso vai contribuir? Não, a gente tem que entender que a pesquisa de ponta acaba desenvolvendo tecnologias que são usadas, né, diretamente. É só pensar como seria a vida hoje sem uma câmera. Né? A vida hoje sem os materiais médicos, sem né? Toda a questão tecnológica da saúde proveio também, é proveniente, né, de descobertas da física. Que não teve alguém que falou assim, não, hoje eu vou pesquisar uma máquina que consiga tirar uma foto do osso desse cara aqui. Não foi assim, né? Foi a partir de estudos de materiais radioativos que chegou lá numa utilização, né, para a saúde desse Cara, agora material. Tu falou em radioativo, isso é outro assunto que me ensinaram também, cara. Que fora do nosso espaço terrestre, a radioatividade ela é muito grande, né? Que, por exemplo, para a gente, agora que está a missão Artemis, que vai para a Lua e logo tentar ir a Marte, a radiação para o ser humano aí é praticamente mortal, né? Então, é o mesmo tipo de radiação, né? Porque são radiações eletromagnéticas, só que com, vamos lá, intensidades um pouco diferentes, né? Claro que por que acontece? Por que a Terra é tão especial, né? Porque ela conseguiu manter a atmosfera, né? Então a gente tem o gás que a gente precisa para respirar. Ela tem um campo magnético muito intenso, que é o que nos está nos protegendo, né, dessa radiação eletromagnética do Sol, porque senão a gente teria que ter, vamos lá, de repente a gente teria que ter evoluído para uma pele muito mais espessa, para uma pele muito mais dura, ou de repente nem teria conseguido evoluir, porque a gente não ia ter, né, chegado aonde a gente chegou aqui. E então, quando a gente sai da Terra, a gente acaba perdendo muitas proteções, né, e ficando vulnerável a esse tipo de radiação, né, que é diferente da radiação gama, da radiação de raios-x, enfim, da radioatividade. Mas sim, a gente fica muito exposto a isso e isso é uma grande área, né, da atuação do pessoal que trabalha, né, dentro da astronomia com questões de viagem interplanetária, de viagem à Lua, de tudo isso, né? Como o corpo humano vai ser afetado, né, por essa radiação eletromagnética provinda do Sol, sem, né, os efeitos do campo magnético terrestre. Confesso que eu não fui nunca muito a fundo disso, assim, né, mas eu sei que existe, né, essa preocupação, e a gente tem a Terra aí para proteger a gente disso. Então, assim, quando a gente pensa também agora, né, em viagens interplanetárias, né, como Marte, por exemplo, existem muitas coisas a serem dribladas, né, para que a gente consiga chegar lá e não só chegar, mas tentar pelo menos ficar um pouco lá, né, sem... Provavelmente habitar é praticamente impossível na superfície, né? Teria que ser em algum domo ou com alguma roupa especial, materiais especiais, mas isso terra. Exatamente, isso que é legal, né? Existem agora a gente vê muita tecnologia também em função dos materiais, né? Então, o que a gente consegue desenvolver de material para passar por esse tipo de dificuldade, né? Para que a gente consiga superar esse tipo de dificuldade. Então, a tecnologia justamente de um traje, né? Um traje dos astronautas lá vai evoluir a ponto de a gente conseguir né, ficar exposto lá em Marte só a partir da tecnologia dos materiais. Cara, o que tu acha dessa... Hoje em dia, essa corrida espacial que já está na mão de privados também, né? Evolui bem rápido. Claro que a gente pensa viajar a Marte, assim, mas isso está aqui pertinho, né, cara? Se a Terra acabar pelo motivo que seja, praticamente, ou se o Sol acabar, Marte também vai acabar, né? Então, quase não vai ter valido muito ter ido daqui para lá. É que assim,
Eu acho que são 2 pontos aí, né? Primeiro que a gente sabe que o Sol, a gente vai acabar, sim, a Terra vai acabar com a vida na Terra, pelo menos, né? Na medida com que o Sol evoluir, né, para suas fases finais. Mas isso é daqui 4 bilhões de anos, né? Então são coisas muito distantes. O que está muito mais perto disso é da gente se destruir, né? Da gente destruir a Terra, a ponto de não se tornar um planeta habitável para a vida como a gente conhece, né? Para a vida que a gente quer levar, para uma vida saudável do ser humano, né? Então esse é a corrida, né? Que a gente pensa assim para habitar outros planetas. Assim, isso comparado, mais uma vez, comparado a 4,5 bilhões de anos, é um período de tempo bem mais curto, né? Que a gente vê que a gente tem influenciado, né, de forma bem drástica no planeta, e isso com certeza vai gerar consequências num futuro próximo. Né? Mas como tu falou, a questão das agências privadas entrando na corrida, eu acho que é ótimo, né, cara? Vamos lá, quem conseguir primeiro. Tecnologia, né? A evolução da tecnologia, exatamente, né? Independente de onde ela venha, se é do setor público ou privado, desde que ela aconteça, né? Eu sou totalmente a favor. Vamos lá, vamos. Cara, e para falar do começo, o Big Bang, cara. Como que se chama teoria ainda, né? Teoria do Big Bang? Mais uma vez. Mas ela é super bem fundada? Exatamente, é uma teoria, mas é uma teoria com os pés no chão, digamos assim, porque ela reproduz, né, a natureza, ela reproduz o que a gente observa, né? Então, a gente consegue dizer, desde lá do primeiro segundo do universo, né, o que aconteceu em cada um dos minutos que vieram depois. Então, realmente é uma teoria super aceita, né, e está de acordo com as observações. Mas que é difícil, né? Assim, eu acho que é a única não, mas é uma parte que realmente me intriga bastante, assim, porque não a criação em si, né? Porque eu entendo os passos que levaram após o primeiro segundo de criação do universo. Mas tu pensar em o que tinha antes, é que não existia um antes, né? Porque Isso. o tempo existe a partir disso, né? Então isso dá uma mexida com a tua cabeça, assim. Isso não tem como saber até hoje, não é possível, Cara, né, é que tu toca num limite de raciocínio, né, do ser humano, assim. O que pode O existir antes do tempo nada, né? o que não tem como existir nada antes do tempo, né? O tempo começa a partir daquele momento, assim. Então a gente só consegue, enfim, cada um pode ficar imaginando o que estava acontecendo, o que aconteceu, de onde veio. Um exemplo que eu já vi, claro, que as pessoas imaginam o Big Bang assim como uma explosão, né? E aí saiu tudo. Mas, cara, na realidade tinha muita matéria ali, né? Da onde sai tudo isso? Eu já vi alguma explicação, tipo, explicando com um balão, né? A expansão do universo, assim como... Mas se tu vai levar a um espaço menor ainda, né? É muito difícil de imaginar. É que era, na verdade, era energia, né, cara? Era puramente energia. Né? Então, a partir de um certo momento do universo, daí sim a gente começa a formar átomos e moléculas, enfim. Né? Mas de forma geral, assim, cara, isso é muito legal também, né? No universo que logo que se formou, só existia hidrogênio e hélio. Vamos lá, alguns átomos de hélio. Tudo depois disso, né, lá na tabela periódica, né, depois do hélio, tudo isso, cara, veio do interior de estrelas. Né? Então a matéria se condensou lá em certas nuvens, né? Algumas nuvens foram formando galáxias, as galáxias foram formando estrelas, as estrelas foram, né, se evoluindo, enriquecendo o meio com outros materiais, né, com outros átomos e moléculas. E esses outros átomos e moléculas se juntavam em outras nuvens de gás e formaram, né, o universo como a gente conhece hoje. Então, por que eu digo que, né, todo material mais pesado que o hélio na tabela periódica veio do interior de estrelas? Por causa disso, né? A estrela era simplesmente... o que é uma estrela? Uma estrela é uma nuvem de gás muito densa, né, que tem fusão nuclear no núcleo.
Né? Então, a definição de uma estrela é... Ela vira uma nuvem de gás altamente densa, em equilíbrio hidrostático, é uma estrela quando começa a ter fusão nuclear. Fusão nuclear é simplesmente tu juntar, né, dois núcleos de um elemento. Se transforma numa matéria sólida, né? Depende. Né? Vai existir um núcleo sólido, sim, né, nas estrelas, porque os materiais vão começar a se fundir até um certo ponto. Né? A um certo ponto, como que eu falei, que é o equilíbrio hidrostático da estrela. Né? Então, a estrela vai evoluindo, agora ela está... As estrelas começam a fundir hidrogênio em hélio. Né? O hélio em materiais mais pesados. Só que por que acontece isso? Quando tu funde o hidrogênio em hélio, nessa fusão, na medida que existe a fusão dos dois átomos, existe uma grande liberação de energia. Tá? É daí que vem a energia da estrela. Né? Só que para isso a gente tem que ter certos processos quânticos, tem que ter uma temperatura super alta, por isso que é uma coisa que a gente não é uma tecnologia que a gente desenvolve na Terra, né, de uma forma controlada ainda, mas que é o que dá, né, a vida para as estrelas. Na medida que isso vai evoluindo, né, que essa energia vai se acabando, digamos assim, a estrela tem que começar a queimar materiais mais pesados. Né? Queimar, que eu digo, é fundir materiais mais pesados. Então, ela vai fundindo materiais mais pesados para manter o seu equilíbrio hidrostático. O que é o equilíbrio hidrostático? Nada mais é do que a estrela, né, como ela tem uma massa muito grande, o que aquela massa quer fazer é colapsar sobre ela mesma. Né? Ela quer se contrair. Por que ela não deixa se contrair? Porque existe uma pressão dessa energia que está sendo feita lá no núcleo. Né? Então, existe essa pressão da energia que está lá no núcleo, que é hacia fora, digamos. Que para fora, uma energia para fora, né? Uma pressão para fora, e a pressão para dentro, que é a pressão gravitacional. Então, fica esse equilíbrio hidrostático da pressão de radiação com a pressão com a pressão gravitacional. Isso é o equilíbrio hidrostático, que é o que o Sol está lá estável hoje em dia. Só que essa estrela... Claro, essa evolução estelar é bem complexa, tá? E existe uma evolução para cada massa, um certo raio assim, né, de massas estelares. Mas, de forma geral, a estrela vai queimar hidrogênio em hélio em materiais mais pesados, até o limite do ferro. Tá? O ferro é o elemento mais pesado formado dentro no núcleo de uma estrela. A partir desse momento, nenhuma estrela tem capacidade de fundir átomos de hélio. É nesse momento que ela vai colapsar. Né? Ela vai colapsar sobre ela mesma, e aí a gente vai ter lá uma remanescente, né? Pode terminar numa supernova, deixando um buraco negro. Ela pode terminar como uma nebulosa planetária, ela pode, né, ficando uma anã branca. Então, depende do tamanho da estrela. Mas, de uma forma geral, então, dentro de uma estrela, a gente forma todos esses materiais mais pesados. Então, o ferro que está correndo no teu sangue agora já teve no núcleo de uma estrela. Caralho. Todos os materiais mais pesados na Terra já tiveram numa estrela. Então, que tudo isso aqui, cara, o ferro que está aqui estava no núcleo de uma estrela. Por isso que aquele papo de a gente é poeira estelar é real, cara. Real, né? É real, é o processo que criou esses elementos. Né? No universo, esses elementos foram criados no interior de estrelas. Então, a gente nada mais é do que poeira estelar. A estrela acabou, enriqueceu o ambiente, né? Enriqueceu o meio interestelar, mais uma nuvem de gás foi formada, criou o sistema solar, e agora a gente está aqui. Mas é tudo tão perfeito, né? Tudo tem que encaixar tão bem dentro da lei, que é isso que é impressionante também. Né? Eu gosto de... eu não sei o quanto isso vai afetar as pessoas, assim, né? Mas a gente... Eu acho que, na minha visão, é claro que cada um tem a sua visão em relação a isso, assim, mas para mim, tudo que a gente vive hoje foi simplesmente uma série de acasos. Né? Uma série de acasos. A vida começou por um acaso, a vida desenvolveu por certos acasos. E claro que agora, né, não são acasos, porque a gente busca, né, essa tecnologia, mas de uma forma geral... E a gente pode interferir nela também, de alguma forma. Né? Exatamente, a gente tem interferido de forma direta, né, buscando uma evolução maior, buscando uma vida mais confortável, né, digamos assim. Se bem que, falando com alguns neuropsicólogos e neurocientistas, o livre-arbítrio já não existe. A gente pensa que toma certas decisões, mas na realidade o cérebro também... Isso é uma analogia que eu sempre faço, cara, que tu pensar também...
tudo que está fora, né? Mas tudo que está dentro do teu cérebro, né, cara? Isso é uma coisa tão impressionante como o exterior. Pensar que essa massa tão normal assim de água, proteína, possa criar essa visão que a gente tem no mundo, guardar essa memória tão incrível que a gente tem de tantas coisas, né? Quanta coisa tem na tua cabeça e que a gente possa tomar decisões, imaginar, pensar, que é uma coisa que ninguém pode prender de pensar, né? Alguma coisa que é tão incrível quanto, cara. E tu falou da transformação de uma estrela, a evolução de um buraco negro, às vezes, né, cara? Isso aí também é interessante, né? Porque o buraco negro, até hoje, a gente não sabe bem o que é que... Então... isso também sempre chama bastante a atenção das pessoas, né? O buraco negro, o que é buraco negro? Esses dias, cara, meu afilhado de 6 anos veio me perguntar sobre buraco negro, né, cara? Então... são realmente temas bem impactantes porque eles de uma forma geral eles acabam brincando, né, com a imaginação das pessoas, né? O que é então um buraco negro? Da onde ele vem, né? A gente acredita que existam pelo menos 3 tipos de buracos negros, tá? Então eles não são só provenientes de algum lugar específico, né? O que acontece é que existem buracos negros, como eu falei, estelares, né? Que são buracos negros que vêm da morte de uma estrela, né? Normalmente estrelas com massas maiores do que 10 massas solares acabam evoluindo, né? Se explodem lá numa supernova e a remanescente disso é um buraco negro. Digamos que estelar. É o processo contrário à criação da estrela, Exatamente. né? Para se formar estrela, tu tem que ter um gás, né, em alta densidade, ele vai cada vez se unindo mais gravitacionalmente, até que esse gás esteja tão aglutinado lá que haja fusão no núcleo. A partir desse momento tem uma estrela. E a estrela acaba quando não existe mais a fusão no núcleo, né? A estrela não consegue sustentar a fusão lá no núcleo e ela simplesmente colapsa sobre ela mesma. Só que o que acontece? Por que existe a explosão? Por que ela explode, né? Para terminar, ela simplesmente não se apaga. Porque no momento que acaba, que a estrela não consegue manter esse equilíbrio hidrostático, né? Que tu não consegue fundir para materiais mais pesados lá no centro da estrela, ela acaba colapsando sobre ela mesma, né? Então, as camadas externas vão se concentrando em direção ao núcleo, vão literalmente caindo em direção ao núcleo, e isso faz com que haja uma queima muito grande, né, desse material que tinha lá no núcleo, que é que dá como se fosse uma faísca assim de explosão mesmo, né? Então ela acaba explodindo, né, ejetando as suas cascas mais externas, enfim, em processos, né, que pode ser uma supernova, pode depois se tornar uma nebulosa planetária. E como eu falei, se for uma estrela de mais de 10 massas solares, o que pode ficar lá é um buraco negro estelar, né? Então existe esse buraco negro estelar. Existe também o que eu tinha falado para vocês antes, né, para ti, para o pessoal que está nos assistindo e nos escutando, que existem também, a gente acredita que existem todas as galáxias que possuem bojo, né? Todas as galáxias que possuem bojo, que é uma das características lá de certas galáxias. O que é o bojo? Bojo é uma estrutura da galáxia, tá? A forma? É uma estrutura da galáxia. Todas as galáxias elas podem ser espirais, elípticas ou irregulares, né? As galáxias elípticas e espirais podem ter um bojo, né? As espirais podem ter um bojo lá. E esse bojo é só uma característica, né, uma estrutura dessa galáxia. A gente acredita que todas essas galáxias possuem um buraco negro supermassivo no centro dela, né? Por que ele é supermassivo? Porque a massa dele é muito maior do que se a gente considerar esses buracos negros estelares, né? O buraco negro estelar tem ordem de algumas massas solares, enquanto o buraco negro supermassivo tem na ordem de centenas de milhares a milhões de massas solares, tá? Então a gente pode ter um buraco negro no centro das galáxias com milhões de massas solares. Muito né? grande. Então, realmente, são buracos negros muito, muito grandes. Né? Então, existem esses 2 tipos. E existem também um buraco negro de massa intermediária lá em aglomerados de estrelas. Enfim. O que pode acontecer, né?
e por que isso... Agora, vamos lá. Então, por que o buraco negro é uma coisa tão... que desperta, né, a nossa imaginação? Porque a gente não sabe o que acontece lá dentro. Né? Não dá pra ver, né? Não tem como tu saber, não existe um retorno de informação a partir, né, do horizonte de eventos de um buraco negro. Né? Só que o que é o horizonte de eventos? É simplesmente o ponto, né, do buraco negro onde nem a luz consegue escapar. Né? Então, um buraco negro nada mais é do que uma quantidade de massa muito, muito, muito grande, né, que é capaz de fazer uma força gravitacional tão forte que nem a luz consegue escapar. A luz, né, possui momento. Né? Então, se a luz tem momento, ela é capaz de ser desviada por objetos massivos. Né? Como o buraco negro é um material muito massivo, nem a luz consegue escapar. Então, por isso que ele é um buraco negro, porque não existe nada que consiga escapar daquilo ali. E aí a gente tem algumas características, né? Depende de qual modelo matemático tu vai trabalhar para cada um desses buracos negros, enfim. Mas existe daí nesse limite, né, que a gente chama de horizonte de eventos, ou raio de Schwarzschild, que é a partir do limite, né, que a gente não sabe mais o que acontece. De forma teórica, na forma teórica, assim, né, o que deveria acontecer dentro de um buraco negro é que toda a massa estivesse contida num único ponto. Né? Tu pode pensar, tá, mas por que ela não é simplesmente dividida? Né? Ela pode ser simplesmente uma massa muito grande ali, mas no formato de um planeta, por exemplo, né? Com várias camadas. Não teria como ter camadas, porque a massa bariônica, né, que é o que a gente é composto, colapsa sobre ela mesma naquela gravitação, com aquela gravidade. Então a matéria ela simplesmente não consegue ficar grudada, né? As moléculas não conseguem ficar grudadas. Então, quando tu está lá dentro, né, do buraco negro, tudo é dizimado, tudo é desfeito. E a gente acredita que toda a massa esteja num único ponto desse objeto, que pode ser um objeto muito grande. Né? Se a gente quiser pensar, por exemplo, no quão grande seria isso, né? Para a Terra, por exemplo, virar um buraco negro, toda a massa da Terra ia ter que estar contida em alguns milímetros. Tu quer saber, né? Então, não, mas vamos lá, vamos ter uma ideia de alguma coisa. Toda essa matéria, se tu conseguir né, comprimir toda a Terra em alguns milímetros, poderia ser parecido tu a vai ter um buraco negro. Cara, e o colapso, digamos, da nossa Via Láctea, por exemplo, ele poderia se dar por meio de um buraco negro? Ou terminar uma Via Láctea, por exemplo? Beleza, acho que essa é uma pergunta bem importante, assim, e que justamente foi essa pergunta do meu afilhado, assim, porque ele estava com medo que existisse um buraco negro que vai tragar destruir tudo a gente, exatamente, que vai destruir a gente. Cara, isso não existe também, tá? O buraco negro não é uma coisa ruim, entendeu? Que do nada vai aparecer um buraco negro no céu e vai começar a sugar tudo, assim. Mas ele limpa, né? Um pouco... Cara, ele limpa como do mesmo jeito que a Terra limpou a órbita dela. Tá. Sim. Entendeu? O que tiver na direção dele vai ser sugado por ele. Entendeu? Mas tu pode ter planetas orbitando buracos negros. Isso pode existir. Ele não vai ser sugado lá para o buraco. Não é uma coisa que tu vai ter um buraco negro e tu vai ter uma massa ali girando em torno dele e ela vai espiralar em direção a ele. Isso não acontece por questões físicas, né? Por leis físicas. Existe uma conservação do momento angular lá que o objeto não vai simplesmente espiralar em direção a esse buraco negro. Não em condições normais, né? Claro que os buracos negros acabam acretando matéria porque existe uma certa quantidade de fenômenos que tem que ocorrer lá, né? Como enfim, a viscosidade do gás ali que ocorre, ele perde momento e algumas partes do gás acabam caindo em direção a esse buraco. Mas não é assim, vai surgir o centro da Via Láctea lá, um dia vai começar simplesmente a sugar tudo e a galáxia vai acabar. Um tragadeiro Não. Isso é um conceito errôneo, sabe? Até caiu uma questão do Enem sobre isso esse ano. Né? Se tu substituísse, se eu não me engano foi isso, se tu substituísse o Sol por um buraco negro da mesma massa, o que ia acontecer com a órbita dos planetas? Praticamente nada. Nada. Com a órbita, nada. Porque é simplesmente tu substituir
uma massa por uma mesma massa. De uma forma geral, tu lida, né, com a órbita dos planetas como se fosse um ponto de massa lá, o Sol. Claro que a vida acabaria porque não teria mais fonte de energia, sim. mas a órbita dos planetas não mudaria em nada. Então as pessoas têm esse medo, né? E por quê? Porque isso vem de filme, né, cara? É legal tu botar um buraco negro que suga tudo e tu tem que fugir de alguma forma, né? E com respeito a isso, sempre falam de, como saiu em filme também, que é viagens interplanetárias através de buraco negro, mas... Cara, explica pra nós, isso aí é impossível também, né, cara? Tudo que entrar assim, ali vamos lá. O que acontece de uma forma geral, né, em filmes, as pessoas especulam, né? O que poderia acontecer, né? Se eu conseguisse entrar num buraco negro, vamos lá. Se eu entro num buraco negro, alguma coisa tem que acontecer, tem que sair em outro lugar no universo, tem que ter um buraco de minhoca que chamam, né? Então assim, eu acho que são extrapolações, né, de modelos que a gente acredita que sejam reais, né? Só que eles não condizem com as observações, né, que a gente tem até hoje. Claro que ninguém pode dizer que não é isso que está acontecendo, porque ninguém vai entrar no buraco negro e ter ligado dizendo se é isso que está acontecendo ou não, entendeu? Mas, de uma forma geral, são especulações, cara. E é legal, tipo, o filme Interestelar lá. É um baita filme, né? Legal, porque... enfim, não vou né, entrar muito no filme, mas no filme tem buraco negro, tem uma viagem interestelar. Ajuda pelo menos a chamar atenção, né? Chamar atenção, que cara, alguém justamente. possa se ver intrigado com isso e possa querer se aprofundar mais no tema. Eu acho que isso é o mais legal, assim, é tu gerar esse tipo de discussão, tu quebrar esse tipo de paradigma de achar que as pessoas, né, das pessoas acharem que um buraco negro pode destruir tudo, que vai surgir um buraco negro em algum lugar do universo e o universo vai acabar. Não são simples. Os buracos negros são objetos incompreendidos, cara. Eles ajudam na evolução das galáxias, né? Enfim, o estudo que a gente fez lá durante o meu doutorado foi isso, que eles influenciam de forma direta na evolução das galáxias, né? Os buracos negros supermassivos. Então a gente é bom que gere esse tipo de discussão, né? E que a gente tenha essa oportunidade, né, de estar aqui num podcast falando sobre ciência justamente por causa disso, né? Para desmitificar e daqui a pouco, né, aflorar aí a curiosidade das pessoas, né, que mais pessoas comecem a pesquisar sobre isso e busquem, vamos lá, fontes confiáveis, que não saiam achando que tudo que aparece nos filmes é real ou que tudo que aparece na internet é real, porque no mesmo tempo que a gente está vivendo um mundo de informações imediatas, né, que a gente simplesmente, cara, eu quero saber aqui qual ano, sei lá, o rei tal morreu lá, cara, em 3 segundos tu descobre aqui, né, na internet. Mas ao mesmo tempo tu tem uma quantidade de informação tão grande, né, que tu acaba recebendo muita informação falsa, né, muita informação que não é útil, né. Então a gente tem que saber filtrar bastante o que a gente está. Inclusive em astronomia também tem muita informação assim, porque eu indago e sigo algumas páginas lá também e de repente sai uma informação e eu vou perguntar pro Nico lá e ele me diz, cara, isso aí não tem fundamento não. Cara, precisa ser muito bem estudado, né? De repente alguém vê alguma coisa assim por em cima e já publica, né? Cara, não tem fundamento científico. Porque mais uma vez, Petinho, o que gera engajamento e o que gera clique na tua matéria lá? Sei lá, cara. Conseguiram detectar algum tipo de radiação proveniente de uma estrela. Cara, isso acontece a qualquer momento. Tu olha para o céu, tá ali, tem radiação vindo de uma estrela. Luz. Uma pessoa que quer fazer uma chamada caça-clique vai falar que astrônomos detectaram uma radiação proveniente da estrela que pode ser de vida inteligente. Para ti, o que tem demais? Não é nada, entendeu? Só que isso não quer dizer. Só que a forma com que tu passa isso pode ser sim. completamente diferente, né? Para que tu faça com que a pessoa entre na matéria. Ou só leia o título e te mande. Hoje em dia, praticamente, tem isso também. Né? Muita gente fica só no título, não entra a indagar um pouco mais, né? Em ver ou ler um pouquinho mais acerca daquela matéria, né? Exatamente. Né? Então, a gente acaba ficando seguido. As pessoas vêm também para mim e dizem, tu viu tal matéria, falando tal coisa. Será, cara? Extraterrestre, principalmente, né? Demais. Isso é muito engraçado, né, cara? Tu pensa assim...
sei lá, década de 80, 90, tinha, né, toda hora surgia um vídeo mal filmado de uma nave, de alguma coisa, de uma luz no céu. Aí tu pensa, isso tipo assim, vamos lá, década de 80, 90, quem é que tinha câmera para filmar? Sei lá, cara. Tinha Muito pouca uma gente. pessoa no bairro, era o mais rico da história, assim, né? Tipo, era E só a era galera que tinha grana e tal. VHS. Aí tu pega hoje em dia, cara, quem é que não tem uma câmera na mão hoje em dia? Assim, é a maior, não só uma câmera na mão, mas câmeras, né, de monitoramento de empresas, de casas, de tudo mais, e todo mundo tem acesso a... Cara, pode gravar 4K, saio aqui na frente e gravo 4K, né, com o celular. Quando foi a última vez que tu viu o vídeo de uma nave espacial? Pois é. De uma nave... Não existe. Cara, tu entende? Porque, incrivelmente, né, com o aumento da tecnologia das filmagens, diminuiu a aparição de OVNIs. É pior que antes era mais comum, né? Claro, Hoje em dia se porque era uma qualidade ruim, tu via qualquer coisa lá no céu, dizia que era dizia que era um OVNI, dizia que era não sei o quê. Não, tá, é um OVNI, né? Isso é também um conceito. Não identificado, mas não é, né, uma vida inteligente que veio para... Então isso é engraçado, e daí quando tu começa a pensar nisso, as pessoas começam a pensar sobre isso também, né? Ai, mesmo, nossa, diminuiu. Mas não é que diminuiu, só porque tu tem capacidade agora, né, de... Outro dia eu te perguntei acerca do infinito, né, cara? Vocês ainda falam em universo infinito? Que até onde vocês vêm não tem um fim. Essas questões cosmológicas também são legais, né, cara? Por quê? Porque as pessoas não têm o conhecimento, né, de que quanto mais longe a gente está olhando no universo, na verdade, mais para o passado a gente está olhando, né? Aí vamos começar aos poucos. Mas isso independente para o lado que a gente olhar. Independente do lado, né? O objeto é isotrópico, né? Ele, não importa o lado que tu olhe, ele vai ser igual, tá? Então, o que acontece? O Sol, por exemplo, né? Quanto tempo demora a luz que sai lá do Sol para chegar na gente? Alguns minutos, né? Então, quando eu estou olhando para o Sol, na verdade, eu estou olhando para alguns minutos do passado. Porque a luz do Sol, né, os fótons que estão saindo do Sol, agora vão chegar daqui quase 8 minutos aqui. Né? Então, quando eu olho para o Sol, eu já estou olhando alguns minutos no passado. Quando eu olho para a Próxima Centauri, por exemplo, eu estou olhando para 4 anos no passado. Né? Porque os fótons de luz que estão saindo dessa estrela agora vão chegar na gente só daqui 4 anos. Quando eu olho para Andrômeda, que é uma galáxia distante, alguns milhões de anos-luz, a galáxia que está saindo, os fótons que estão saindo lá de Andrômeda agora vão chegar aqui daqui 200 milhões de anos. Isso quer dizer que quanto mais para longe a gente está olhando, mais para o passado também a gente está olhando. Então, por isso que os astrônomos conseguem estudar a cosmologia, né, a história do universo. Porque se eu quero saber a história de alguma coisa, né, se eu quero saber como o universo evoluiu, é só olhar cada vez mais para longe. Né? E a gente chega num limite, né, do universo que a luz não chegou até aqui. Né? A gente simplesmente tem essa limitação. A gente tem, o universo é grande o suficiente para que a gente não dê tempo, né? Ainda não deu tempo da luz chegar até nós, né? De certos dos confins do universo. Mas a gente sabe que é um universo gigantesco, né? Que está em expansão, né? Como tu falou, aquela questão do balão, né? A gente fala do balão porque é uma expansão que se dá quanto mais longe, né, do universo, mais rápido ele está se expandindo, né? Então, cada ponto está se expandindo do ponto que está ao seu redor, né? Sim, essa explicação eu achei legal porque, claro, se tu bota Via Láctea, por exemplo, na superfície de um balão e tu começa a inflar e outros pontos dali começam a se afastar todos ao mesmo tempo de todos, né? Exatamente. Então é um pouco assim mais... dá um pouco para imaginar como né? Exatamente. E isso é legal também, né, cara? Como o que eu tinha falado antes, assim, as coincidências, assim, né? Porque existem forças que regem, né, as leis da natureza, força fraca, força forte, força gravitacional. Então, e se tu pensar assim, sabe, se a força fraca fosse um pouquinho mais fraca,
não existiria o universo. Né? Se a força forte fosse um pouquinho mais forte, também não. Se a gravitacional fosse um pouco maior, não existiria. Nada seria do jeito que é se não fosse essa grande quantidade de coincidências que aconteceram no universo, assim. E mais com a Terra, né, cara? Com a Terra, de uma maneira geral, assim, o universo Cara, e uma coisa que eu me impressionei também, que eu pensava que poderia ser, é que não tem um centro, né? Tu não pode dizer onde é o centro do universo, nem sequer o centro da... Cara, tu pode botar um ponto ali onde é o centro da galáxia, mas na realidade não... Não, da galáxia... Da galáxia sim, sim, mas porque né, é uma coisa finita. Do universo não por isso, porque a gente não tem um fim delimitado para tu dizer onde é o meio. Não tem como dizer um meio de alguma coisa sem saber o começo e o fim, né? Então, tu não... o que a gente tá no centro, porque... A gente tem um limite, né, de raio de visão, digamos assim. Mas não que a gente seja o centro do universo. Exatamente. É difícil. A gente começa a entrar em questões filosóficas, assim, né? Centro do universo. Mas isso daí também depois se complementa, né, cara? Entre tudo, assim, o ser humano ele precisa tentar buscar a resposta de alguma outra forma, filosófica. Exatamente. A gente tem que dar um sentido, né, para as coisas que a gente está fazendo, enfim. É muito grande. Como tu disse, tentar explicar um pouco as distâncias, assim, dá para a gente tentar entender um pouquinho mais onde a gente está parado, né? E como tu diz, cara, o principal eu acho que é a gente poder conversar e conscientizar que o que a gente vive aqui é de uma forma totalmente privilegiada, né? Que a gente o cotidiano passa, a gente faz a nossa vida diária todos os dias, mas a gente não se dá conta disso, cara. Que o lugar que a gente está, praticamente até hoje, nesses milhões e milhões de quilômetros que estão à nossa volta, não tem nenhum lugar parecido. Viver do jeito que a gente vive, natureza, água, toda essa vida que a gente acha tão bonita perto nossa, é praticamente um milagre, né? Pode ser explicado de alguma outra forma, mas e cara, se a gente não cuidar e não conviver de uma melhor forma na sociedade, cuidando mesmo do nosso tipo de vida, né, cara? A gente está cada vez mais próximo ao extermínio da raça humana. A gente acaba... Quando a gente começa a pensar sobre isso, né, e o quão pequeno a gente é perante o universo, assim, e como tu fala, o quão privilegiado a gente é de estar num local que... até onde a gente conhece, é o único local capaz de abrigar a vida como a gente conhece, que a gente não se dá conta, né, durante o nosso dia a dia, porque a gente só está sempre preocupado com o trabalho, com ganhar dinheiro, com, né, sei lá... O que nos impõe, muitas vezes, também nos ensinam, né? Exatamente, que a gente não para, né, para pensar, assim, cara, daí tu começa a pensar que tem países e nações e civilizações e pessoas em guerra nesse momento, né, cara, sendo privilegiados do jeito que a gente de estar aqui, de poder... É muito difícil, cara, de pensar sobre esse tipo de coisa, porque tu se choca, assim, com a imbecilidade humana, né, de chegar em meios violentos, sendo que tudo que a gente quer, todo mundo tem o mesmo fim, todo mundo tem tem a mesma vontade, quer a mesma coisa. E mesmo assim a gente não consegue viver nem remotamente em harmonia. Né? Não existe um período de tempo que em algum lugar do mundo não existisse uma guerra. Né? Então, sempre teve conflito. Né? Exatamente, sempre tem conflitos entre... Cara, e tu normalmente, assim, tu olha pro céu, de noite tu gosta, essa visão, assim, mais a olho limpo, né? Olho nu. Cara, eu não sou um ótimo astrônomo amador, assim. Eu conheço, claro, as coisas principais, astros que estão no céu, algumas constelações e tudo mais. E, cara, com certeza, o céu sempre foi, né, uma tela, assim, que eu sempre curti bastante, né? Então, estou sempre lá olhando o que está rolando, né? Porque toda época do ano está acontecendo alguma coisa, tem um planeta em evidência, tem algum tipo de fenômeno, tem um eclipse, tem né, alguma coisa acontecendo. Então, de forma geral, estou sempre fazendo esse tipo de observação, estou sempre levando meus alunos, né, para fazer observações, para que eles, enfim, entendam certos fenômenos, né, que estão acontecendo, para que eles não
para que não passe um tempo e daqui a pouco eles venham dizer que a Terra é plana, né? Cara, eu não sei o que eu faço, um aluno meu chegar num conceito assim. Então é bom a gente mostrar esse tipo de fenômeno, né? Um eclipse, cara. Um eclipse não tem como ser explicado, né, a partir de uma Terra plana. Então é bom que eles vejam a partir de telescópios amadores, né? Porque a partir de um telescópio um binóculo tu consegue ver, né? Muitas coisas. Então tu acaba desmitificando coisas, criando, né, uma curiosidade, desenvolvendo a percepção, né? Porque é isso, a gente está sempre muito vendado, né, para as coisas e acaba não enxergando as coisas que estão ao nosso redor, e o céu é uma delas, né? Uma das primeiras ciências foi isso, né? A gente olhar para o céu e ver por que as estrelas se moviam algumas estrelas se moviam de forma diferente, né? Tem uma história que diz que o tio do Einstein levou ele alguma vez para ver. Tu já escutou isso? Não, acho que não. Ele levou um dia ele ao campo para observar quando ele era bem jovem, e aí dizem, onde ele despertou o interesse maior, então. olhando para o universo e vendo tudo aquilo que é tão longe como inexplicável, né? Eu lembro que quando eu era criança, assim, cara, e me falaram que cada pontinho, né, cada estrela era um objeto do tamanho do Sol, só que mais distante. Cara, isso era inconcebível para mim, cara. Eu lembro que eu pensava assim, não tem como o universo ser tão grande, não tem como tu ter tantas estrelas, não tem como tu ter tanto espaço assim para ter tantas estrelas, sabe? Eu lembro que era isso que eu pensava, e então é legal a gente ir quebrando, mas isso lembra muito, muito, muito criança, assim. Eu não me lembro qual, a mãe de um amigo meu, acho, falou alguma coisa assim, e eu fiquei, meu Deus, como que pode ter tanto espaço, né? Mas a astronomia, geralmente, ela desperta interesse bastante em criança, né? Bem jovens, assim. Acho que muito astrônomo se decidiu ou teve, pelo menos, o primeiro impulso quando bem jovem, né? Exatamente. Não sei, para ti foi assim? Cara, eu sempre soube que seria pro lado das exatas, né, da física, principalmente, assim. Eu acho que eu estava no colegial ali, indo para o ensino médio, quando eu decidi fazer física. Dentro da física, eu percorri alguns campos, assim, né? Tu acaba estudando coisas mais profundas, porque tu nem tem muita noção, assim, antes de entrar para a faculdade, dos ramos da física, de fato, né? Então, depois de estar lá dentro, que a gente consegue ver mais ou menos o que se encaixaria melhor. E aí, a astronomia, por ser esse campo tão legal e tão próximo e ao mesmo tempo tão distante, né, acaba realmente gerando bastante curiosidade, assim. E foi que eu acabei indo até por iniciação científica e tal, com o professor Rogemar lá, e foi bem bacana, assim, desde a minha entrada no laboratório até o percurso aqui. E tem uma coisa interessante que é muito diferente às outras áreas, é que tu está estudando uma coisa que é totalmente inacessível para ti, Exatamente. Né? E praticamente através da luz. Exatamente. Porque o mecanismo de estudo é a luz, né? Porque tu vai ver, sei lá, um biólogo, ele faz aí algum estudo, um geólogo também. São coisas palpáveis, né? Vocês não têm essa... Para bastante gente é difícil, né, de imaginar isso. Até assim, a gente, se tu for ver a nossa pesquisa, eu sou um astrônomo que tenho vários papers publicados em revistas científicas pelo mundo, e eu nunca fui num telescópio. Eu não conheço um telescópio de ciência, né? Porque existem esses telescópios que a gente tem por aí, né? Tipo, de alguns centímetros de diâmetro, né? Pequenininhos, que são utilizados para astronomia amadora. E existem os telescópios de ciência, que o telescópio que eu uso, né, das últimas observações que a gente fez, que estão lá no Chile, vamos lá, vamos comparar. O espelho de um desses que a gente usa aqui para observar, que são catadióptricos, tem 15 centímetros de diâmetro, por exemplo, né? Então, um espelho desse tamanho, um pouco maior, algumas polegadas de diâmetro. O telescópio que a gente usa lá tem um espelho primário de 8 metros. Né? Então, E são vários de 8. E são vários, exatamente. Então, tu pode usar uma combinação deles ou não, né? Depende do tipo de ciência que tu está fazendo. E se tornam coisas muito maiores. E por que daí as pessoas perguntam, mas por que tem que ser uma coisa tão grande? Né? Porque é só tu pensar. A gente tá observando coisas que são muito opacas, né? São
a gente quase não consegue ver. E por que a gente não consegue ver? Porque o olho, né, é bem pequenininho. Qual o tamanho o tamanho do teu olho, né? Ele cobre uma área muito pequena. Então, só consegue ver os fótons que estão entrando no orifício do teu olho. Então, quanto maior for o orifício que está captando esses fótons, mais nítida vai ser a imagem, né? Com mais força tu vai ver essa imagem. Então, por isso que quanto maior for o espelho, né? Maior for o raio de superfície que tu tenha, mais nítida, né? E mais brilhante vai ser essa imagem. Então, por isso que a gente sempre busca espelhos maiores. Só que nisso a gente acaba chegando em outros problemas, né? Cara, só pensar como é que tu faz para deixar um espelho de 8 metros montado? Ele se distorce, né? Ele quebra, é difícil de lidar. Então acabam surgindo, né? Outros problemas que daí existe a astronomia instrumental. Existem astrônomos que trabalham 80% do tempo só com os instrumentos, né? Como construindo os telescópios, atuando nesses telescópios, porque, cara, a tecnologia de um telescópio assim, realmente é algo muito grande. As pessoas não têm noção, né, da tecnologia envolvida para que a gente tenha uma observação. Então, às vezes, isso acaba frustrando as pessoas também. Eu nunca fui no telescópio. Eu posso ir, claro, a gente faz uma viagem, vai lá para o Chile, sobe a montanha lá, acompanha a observação, né, com os astrônomos que estão lá, os astrônomos instrumentais, e aí recebe os dados, e aí a gente lida com aqueles dados. Mas, de forma geral... Pode fazer o mesmo à distância. Faz à distância. Tu faz um projeto, né? O projeto é aceito ou não lá no telescópio, e eles te mandam os dados. E aí a gente, com esses dados, vai lá, basicamente... O astrônomo é um programador. Isso de forma essencial. Falar, assim, de forma essencial, é um programador. Em vez de estar olhando para cima, muito tempo vai estar olhando para a tela do computador. Exatamente. A gente é basicamente programadores. Mas se tu gosta mais de observação, tu pode tranquilamente se tornar um astrônomo instrumental e trabalhar lá no Chile, no Havaí, em vários locais, né, que possuem esses aparelhos. Isso é uma questão muito legal dentro da astronomia e da astrofísica, né? Porque as pessoas não se tocam, mas por que no Chile? Por que no Havaí? Por que, né? Porque em desertos? Porque a maioria dos telescópios, né, de bases terrestres estão em desertos. Por que deserto? Porque deserto tem menos água, tem maior visibilidade, tem menos nuvens, tem menos. Então a gente procura, né, locais na Terra em que a gente tenha a menor interferência atmosférica possível, né? Porque a gente fica muito limitado a isso. Querendo ou não, a nossa atmosfera acaba limitando muito as nossas observações, né? Por isso, porque tem interferências atmosféricas, tem água, tem poeira, tem um monte de coisa que fica na frente que acaba interferindo nas observações. Por isso, né, que são feitos os telescópios espaciais. O Hubble, o James Webb, todos esses objetos são feitos para tirar a atmosfera da Terra, né, para que a gente consiga ter observações mais nítidas. Claro. Bom, que são diferentes também, né? Podem observar a mesma coisa, mas eles entregam informações diferentes. Hoje em dia, o James Webb é uma tecnologia mais de ponta que tem para observação. Com certeza. Hoje em dia é o telescópio, né, mais com a maior tecnologia. E é bem maior que o Hubble, né? Bem maior que o Hubble. Exatamente. O telescópio... Os espelhos, né, do James Webb são maiores que o do Hubble. E por que a gente fala? É que daí quando a gente começa a falar, começam a entrar questões um pouco mais específicas também, tá? Mas que vale a pena a gente falar. Existem telescópios, porque existe a radiação, a gente sabe que existe o espectro eletromagnético, né? Tu lembra que a gente estudava isso lá em física? Que cada coisa emite numa certa frequência desse espectro. Existem as ondas de rádio, as ondas do micro-ondas, as ultravioleta, o visível, né? O que é o visível? O visível é o que a gente consegue enxergar, né? São as cores, é a parte do espectro que o olho humano é sensível, né? Existem os raios-x, raios gama, então existe todo um espectro de radiações que a gente é capaz de detectar. O olho humano é capaz de detectar a parte visível desse espectro. E existem telescópios que são capazes de detectar rádio, outros que são capazes de detectar o infravermelho, o ultravioleta, os terrestres são mais assim, né? Cada um tem, digamos, a sua especialidade. Exatamente, cada um tem sua especialidade. Existem radiotelescópios, que daí a gente vai fazer só observações em rádio. Existe o Gemini, que é o que eu trabalho com maior frequência, que observa no infravermelho. Né? O telescópio Hubble, o próprio James... O Hubble é mais do óptico, o James Webb está mais para o infravermelho. E dentro desses telescópios ainda existem certos instrumentos dentro do telescópio que são capazes de fazer ou só imagens, ou fazer espectroscopia.
Espectroscopia também é uma palavra diferente, né? Mas que é basicamente a gente consegue quebrar, né, o espectro em um certo pedaço e a gente consegue ver quais são as emissões ou absorções que tem nesse espectro, ou seja, quais são as moléculas e átomos que estão emitindo, né, radiação ou absorvendo radiação. Então, a partir desse... É como se a gente pegasse, quando pega a luz e faz passar por um prisma. Ela vai difratar, né? Ela vai se formar um arco-íris. A gente faz a mesma coisa, claro que não é com um prisma, né? De uma forma vamos lá, mais fácil de explicar. mais fácil de explicar. A gente passa a luz por um prisma e acaba, né, tendo vários comprimentos de onda para que a gente consiga observar. Basicamente é isso que a gente faz com um telescópio, né, quando a gente trabalha com espectroscopia. Então, por isso que as pessoas perguntam, mas como é que tu sabe que só com a luz que vem da estrela, quais são os elementos que compõem ela? Dessa forma, né? Tu quebra, digamos assim, a luz e aí tu consegue ver quais são as absorções ou emissões que tem lá naquela estrela. E tu sabe os componentes que tem lá, né? Exatamente, Por isso tu materiais pode ver que se tem lá. tem água... Se tem água, tem isso, molécula exatamente, porque a gente sabe, né, de laboratório, a gente sabe que a molécula de água tem que emitir numa certa frequência do espectro. Então, quando tu recebe a informação, né, de uma luz de um planeta e tu vê que existe essa assinatura nesse espectro, tu sabe que lá pode ter água, pode ter uma molécula lá sei lá, de enxofre, de não sei o quê, Mas isso chega como informação que não é o que a gente vê depois ali na fotinha, não, né, cara? não. Pra armar aquela muito... fotinha ali depois que às vezes eles botam muita... É o que a gente chama da cosmologia, da cosmetologia, né, da astrofísica. Armar assim, porque... depois Exatamente. O que a gente recebe, os dados crus, são realmente simplesmente uma série de uns e zeros, dados, né? E é tudo isso mesmo, é 1 e 0. É isso aí, são só dados crus que a gente trabalha, né, lida, transforma basicamente em imagens. Né? Isso também é uma parte bem, não digo complexa, mas que leva um certo tempo, né, dentro da astronomia, que é a redução desses dados, né? Tu tratar esses dados, tu tirar os ruídos do instrumento, tu tirar emissões que são provenientes da atmosfera, tu tirar uma estrela que estava no campo. Então, tem vários processos que tem que fazer, né, antes de começar a lidar com esses dados e realmente se tornar uma imagem legal. Cara, e hoje em dia me contaram que para os telescópios de terra tem algumas coisas que já influem negativamente, como os lançamentos espaciais ou essa quantidade de satélite que está em volta da Terra, que já às vezes interferem no estudo, né? Uma preocupação, né, que a gente tem com os satélites Starlink, por exemplo, né, que é aquela série de satélites lançados, né, pela SpaceX lá, é isso, né, a poluição que a gente está gerando na nossa camada superior, né? Porque a gente já tem muito lixo espacial, muito mesmo, assim, a gente tem toneladas de lixo espacial e de alguma forma, sei lá, é um saco ter que falar disso, mas a gente vai ter que criar leis, né, para que não seja simplesmente eu quero lançar e depois fica lá também. Isso, eu quero lançar um satélite, eu vou lançar e é assim, sabe? Então isso já se torna uma preocupação, né, para observações terrestres e espero que a gente consiga contornar isso e chegar num bem comum para todos, assim. Cara, e o James Webb, o que se falou, né? Porque publicamente, assim, foi como um boom, assim, muito se falava do James Webb, a característica dele, a vida que ele vai ter, o benefício que ele vai dar, né? O que é conversado aí no meio astronômico, cara? O lançamento do James Webb era esperado há muito tempo, né, pela comunidade astronômica. Assim. Ele estava sendo construído faz muito tempo. Há muito também, tempo, né? Era muito esperado porque há um bom tempo, né, a gente não tinha o lançamento de um telescópio capaz de observar, né, em frequências aí, óticas e infravermelhas com a capacidade do James Webb. Né? Então, ele realmente é um telescópio que
com certeza a gente vai ter uma evolução muito grande nos próximos anos. Tá? A gente vai ter uma vai ter um boom de papers, vai ter observações novas e descobertas novas a partir desses próximos anos, que a gente conseguir aprofundar, né, os estudos a partir das observações do James Webb. Então vai ser um período bem legal para a astronomia. Claro, ele está sendo extremamente disputado, né, porque isso também é outra coisa, né? Para tu conseguir tempo de observação com o telescópio, simplesmente o mundo inteiro está querendo, né? Então, para tu conseguir tempo de observação, para isso tem que tudo é burocrático, né, cara? Dentro da astronomia também, dentro da astrofísica, não é eu vou fazer um projeto, ganho tempo num observatório. Não é assim, né? Tu tem que ter um projeto, já tem que ter publicações, tu já tem que, então assim é bem burocrático, né? E com certeza vai ser bem burocrático, né, para o James Webb, mas aos poucos, né, a gente vai fazendo, e o legal disso também é que depois de um certo tempo todos esses dados colhidos, né, do telescópio se tornam públicos, né? Claro que tu vai ter para todos. Tu vai ter a preferência quando tu fizer a observação, é claro, aí tu tem um certo período de tempo para publicar a partir desse né, do tempo que percorreu, esses dados se tornam públicos e aí todo mundo pode usar, né, pode pegar esses dados e trabalhar da forma com que bem entenda, assim, mas o lançamento dele foi muito esperado, cara, ainda bem que deu tudo certo, né, porque com o Hubble teve um problema lá no começo, ele foi lançado, deu um problema no espelho, teve que ser reparado, então foi meio frustrante assim no começo, mas o James Webb deu tudo certo, tá funcionando a plenos pulmões. E ele vai estar há anos dando volta. Vai ficar muito tempo. Bom, tu vê o Hubble, cara. O Hubble foi lançado na década de 90 e até hoje ele estava sendo usado. Então o Hubble tem mais de 30 anos. Segue sendo usado, né? Segue sendo. Ele pode ser que ele venha a ser desativado, porque tem alguns instrumentos que já não funcionam mais e tudo mais. Mas são 30 anos de funcionamento, né? A gente não espera menos que isso do James Webb. Cara, e para ti, por exemplo, para o que tu estudou nas galáxias, qual é a diferença se tu pudesse tu pudesse usar o James Webb comparado com o que tu já observou aqui? Né? Sim. A gente o grupo que eu trabalho agora, né, que é o grupo de astrofísica aqui da UFSM, ele ganharam tempo, né, de observação no James Webb. Exatamente. Então, não sei exatamente quando vão sair essas observações, mas é ligado, né, às nossas pesquisas, assim, e a gente está esperando agora, né, eles estão esperando ali de forma geral quais serão os resultados, né, e as observações, mas como eu te falei, por ele ser um telescópio grande e de não ser de base terrestre, né, com certeza alguma informação a mais. As informações a mais virão, não, com certeza, porque tu consegue um nível de detalhe muito maior, né, do que com os telescópios terrestres. Eu também tenho um vídeo no meu Instagram que eu coloco lá comparações de imagens, né, do James Webb, com algumas imagens feitas pelo Hubble e tudo mais. Então, assim, tem coisas bem legais, assim, cara. É como trocar aquela imagem VHS a Exatamente. a é mais do que isso, cara. É mais do que isso, sabe? São detalhes muito pequenos, assim, que tu ganha em capacidade de diferenciação, assim. É bem legal. Cara, tem outra coisa que é interessante também, que é a parte visível do universo inteiro é uma porcentagem muito pequena, né? Exatamente. Tem uma parte que é muito maior, que é matéria escura, energia escura, a gente não sabe meio o que é, né? Exatamente. É aquilo que a gente vinha falando, né, cara? O que o olho humano é capaz de ver é uma parte realmente, como tu falou, muito pequena, né, do universo observável. E essa questão de matéria escura, energia escura, por que a gente chama dessa forma? Porque a gente não sabe o que é ainda, né? A gente sabe que existe, ela tem que existir para que os modelos sejam capazes de reproduzir a natureza, mas a gente não sabe exatamente o que seria, né? A gente só sabe que existe essa energia, essa força, e não é capaz de observar visivelmente, né, o que são essas o que é essa energia, o que é essa força, que é, de forma geral, né, como tu falou, é constituinte da maior parte do universo, né? Então assim, isso que é legal, cara, sabe? Tem muita coisa para ser descoberta, tem muita coisa para ser estudada, tem muitas áreas para serem né, aprofundadas ainda, que a gente não tem simplesmente material humano, né, para trabalhar com tudo isso. Então a gente realmente precisa de mais pessoas na ciência, a gente precisa de mais pessoas trabalhando com isso.
Só que ao mesmo tempo é difícil de despertar, né? Porque na verdade não é difícil de despertar a curiosidade, mas é difícil de tu fazer com que a pessoa chegue, né, no nível de conhecimento para conseguir desenvolver tudo isso, porque as pessoas pensam assim, legal, é astrofísica e olha para o céu mas cara, tem um bom caminho para chegar até lá. Mas assim, isso é uma coisa que eu sempre falo, sabe? Quando eu falei que eu ia fazer física, quando eu dizia, né, era moleque, lá tinha 13, 14 anos, falava que ia fazer física, as pessoas me desencorajavam. Sabe, falando, nossa, não é muito difícil, tu não vai conseguir. Sem nem saber bem o que é, eu acho, né? Porque... sabe? Tipo, não, até pessoas eu lembro que tinha um professor uma vez que me falou, cara, tu não vai gostar de física, ainda mais aqui na FSM. Cara, porque é muito difícil. E eu acho que eu fui com aquilo para dentro da faculdade. E, cara, só que assim, eu estudei muito, cara. Estudei muito mesmo, sabe? E não é tão difícil assim. Claro que é difícil, mas se tu entra com a ideia de que é aquilo que tu quer e que tu vai passar por aquilo, tu vai passar, entendeu? Tu dá um jeito. Só quando tu se desafia e tu vai à frente, tu percebe que tu é capaz de ultrapassar essas coisas. Eu sei que eu também pensava assim, eu não vou conseguir. Mas também tu pode desistir, não tem problema. Mas aí tu vai indo, quando vê eu era doutor. Sabe? E tu vai gostando, e tu vai curtindo cada etapa, e tu vai buscando conhecimento, quando tu tá chegando lá. Mas, cara, não vou te dizer, eu tive várias vezes vontade de desistir. Mas tu segue em frente, né? Como tudo na vida. O principal, dizem os psicólogos, para tu aprender é a motivação, né? Se tu tá motivado em algum assunto, se te interessa realmente algum assunto, se tem alguém que te motiva principalmente a aprender e a estar fazendo isso, tu vai aprender de melhor forma, né, cara? Para ti, o que era o mais difícil na ciência? É o cálculo? É a quantidade de matéria que vem, que tu tem que absorver? Cara, eu falando assim de uma forma bem direta que eu vejo assim nos meus que eu já conversei com colegas também, enfim, de graduação, de pós-graduação, a autocobrança normalmente é o principal. Porque a gente está sempre se comparando, né? A gente quer se comparar com as outras pessoas e isso acaba nos prejudicando bastante. Então, a autocobrança, se eu pudesse dizer, não é nenhuma matéria em específico, não é o cálculo, não é a teoria, é realmente o peso que tu coloca sobre ti mesmo quando tu começa a fazer algo. Isso não é só, eu tenho certeza que não é só para física. Só que quando tu parte para uma pós-graduação, existe uma guerra de egos muito grande, né, entre os alunos, entre os professores. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com a saúde mental, assim, porque se tu for ver, cara, a taxa de depressão e transtornos psicológicos em alunos de pós-graduação é muito maior do que a população geral. Justamente por causa disso, porque é uma pressão muito grande, tu sabe, tu trabalha o tempo todo com prazos, com defesa de tese, com publicação de artigo, tendo que passar nas disciplinas. Então, assim, se eu for ter que falar, a dificuldade, para mim, foi essa. Claro que tive que estudar horrores e tu perde noites estudando, mas ao mesmo tempo é legal, sabe? Tu estudou uma madrugada inteira, chega no outro dia, faz uma prova, faz um trabalho, vai bem, vai mal, passa uns perrengues, mas isso passa. O problema realmente são as cicatrizes emocionais, né, cara, psicológicas, assim, porque são isso é bem comum no meio acadêmico. Isso é marcante igual, né? Totalmente, assim, o que eu saio da pós-graduação, que me deixou, assim, de negativo foi isso, sabe? Foi essa autocobrança, foi... mas é aquilo, cara, é vivendo um dia de cada vez, sabe? Mas é praticamente possível escapar disso também, não é? Talvez com pessoas que sejam mais tranquilas, assim, de uma forma geral, porque às vezes as pessoas me olham e falam, tu parece um cara tão tranquilo. Eu falo, eu não sou tranquilo. Sempre fui, sabe, eu sempre me cobrei bastante, sempre... eu acho que a maioria das pessoas é assim, sabe, acaba se cobrando bastante. Eu acho que quem consegue levar a vida de uma forma mais leve acaba passando por esses percalços assim de uma forma mais tranquila, né, de pós-graduação ou de qualquer coisa que seja, que tu, né, desde que tu se vai seguir numa empresa, dentro do setor privado, tu também vai ter esse tipo de dificuldade, tu vai ser cobrado, tu vai ter, né, prazos, tu vai ter... Então, a gente tentar levar as coisas de uma forma mais tranquila, assim, com certeza facilitaria para todo mundo. E uma coisa que é importante, né, o que me tranquiliza às vezes, de pensar, né, é o pensamento de que as coisas vão passar e a gente vai superar aquilo, né? Porque
É só tu pensar qual eram as tuas preocupações há um ano. Pois é. Eram preocupações que, nossa, parecia que tu não ia conseguir passar por aquilo, mas tu para e pensa hoje, cara, eu passei por tudo aquilo. Né? E tô aqui bem, tranquilo, sabe? Quais as preocupações que eu tinha semana passada? Né? Já passei por tudo aquilo, então por que eu não vou conseguir passar pelas próximas? Não, eu vou conseguir, sabe? Então, a gente vai com o tempo, né, vai percebendo que essas coisas vão passando, que passam os perrengues, mas tudo vai se encaminhando do jeito que tem que ser, né? Mas é uma carreira universitária bem exigente, né? Imagino que por isso mesmo, por de repente analisar tantas coisas, tanta matéria, tanto número. Isso também, cara, assim, isso é outra coisa que as pessoas às vezes falam, nossa, né, tão difícil, a hora das exatas e cálculo e coisa, só que para mim isso é o fácil, né? Isso sempre foi a minha zona de conforto. Na verdade, eu nunca saí da minha zona de conforto, né? Que eram as exatas. Para mim seria difícil, sei lá, fazer português, estudar línguas, não sei, sabe? Então, são como eu te falei, são inteligências diferentes, né? Tu tem uma inteligência com comunicação muito maior que eu, né? Então são níveis de habilidades, né, que a gente desenvolve, que às vezes são inatas, né, da gente, que a gente tem que explorar a partir da vida e desenvolver. Eu não acredito que né, de repente tu não vai conseguir fazer astrofísica. Eu acho que tu vai, de repente só vai ter um pouco mais de dificuldade. Sim, mas tu vai conseguir, porque tu sim vai estar saindo da tua zona de conforto, né? Do mesmo jeito que se eu fosse estudar comunicação. De repente eu ia ter que sair da minha zona de conforto para fazer isso. Não que eu não fosse conseguir, mas vai ser um pouco mais difícil para mim. Então, quando as pessoas falam isso, nossa, deve ser muito inteligente. Não, cara, eu só segui minha zona de conforto, do mesmo jeito que provavelmente tu vai seguir né, o que tu se encaixa mais, o que tu consegue aprender de forma mais tranquila. Mas é interessante assim, a gente pensar que... É difícil, às vezes, no começo, a gente conhecer esse lado, né? E para onde que a gente vai. De repente, tu teve o privilégio e a sabedoria de identificar essa sorte, característica em ti, tive a sorte. De definir bem, de traçar o caminho e que deu tudo certo também, né? Justamente. Porque muitas vezes a gente não reconhece esse caminho a uma idade temprana, né? Uma idade cedo, e isso às vezes complica o estudo. Isso também é outra coisa, né, cara? Tipo, eu acho que a gente não tem idade, né, para começar a fazer alguma coisa, para começar a estudar alguma coisa que a gente gosta, mas claro que isso é uma coisa imposta também, né, sobre a gente, principalmente para quem nasce em cidades universitárias, assim, tipo, a gente nasceu em Santa Maria, sempre teve esse peso, né, de terminar o colégio, ter que fazer uma faculdade, ter que, né, desenvolver... uma cultura, né? Exatamente. Que já está voltada para esse lado. É uma cultura, né? Então tu fica com esse peso. E eu tive a sorte, cara, realmente, nada mais que isso. Eu tive a sorte de escolher alguma coisa que eu me identifiquei durante a faculdade e que eu desenvolvi uma carreira em cima disso. Mas eu vejo muita gente, a grande maioria, na verdade, né, que entra dentro de uma faculdade e não é o que a pessoa pensava, né? Ou percebe que, na verdade, gosta mais, entrou na física, mas percebeu que gosta mais do direito, acaba trancando. Cara, tive uma colega que terminou o doutorado em astrofísica e está trabalhando na área da advocacia. Sabe? Então, e não tem idade para isso. Ela resolveu mudar e está curtindo, e é isso, sabe? Muitas pessoas tem tempo ainda, né? Claro, muitas pessoas que né, descobrem o que elas realmente gostam depois de muito tempo. Eu tive a sorte só de escolher e ser isso, entendeu? Conhecimento nunca tá demais, né? Nunca é demais. Cara, o que tu pretende, assim, o que tu gostaria de chegar como ponto de estudo dentro da astrofísica, física, astronomia? Cara, eu acho que se buscam muitas respostas, né? Sim. Muitas respostas, mas o que tu pensa, assim, como... Cara, o que tu almeja? Então... Cara, é uma pergunta difícil, assim, né? Se tu vai pensar, cara, eu quero ganhar um prêmio Nobel. Mas a gente hoje em dia já não existe praticamente geralmente é grupo, né? Física, até 3 pessoas, né? Ganham o Nobel da Física, assim. Claro, as pessoas vão dentro de grupos, né? Trabalhando com uma colaboração de várias pessoas, mas normalmente por descobertas né, de 1, 2, 3 pessoas. Claro que, brincadeiras à parte, assim, a gente... o que tu tem que construir, cara, para chegar... num nível desses, assim, realmente uma vida completamente dedicada à ciência, sabe? Então, quando tu olha para essas pessoas, que por
Rogemar Riffel, que foi meu orientador, para a Thaisa Stork Bergman, que foi minha orientadora de doutorado, para essas pessoas que realmente dedicaram grande parte da vida delas para a ciência, que têm publicações incontáveis na vida, sabe, que orientam muitos alunos, já orientaram muitos alunos e continuam orientando. Essas pessoas, sim, estão no caminho, sabe, para coisas muito grandes, assim. Claro que a gente se espelha nessas pessoas e espera, né, alcançar o que elas alcançaram, mas eu não tenho um objetivo exato, assim, eu quero unificar a física com, sei lá, mas contribuir, né, cara, de forma positiva para a ciência, deixar o meu legado aí dentro da astrofísica e como pessoa também, né, cara? Tu chega num momento da vida também que tu espera que teus alunos te olhem não só como um bom professor, como uma boa pessoa, como né, alguém que eles olhem para cima, né, de uma forma positiva, assim, de um bom cidadão, né, como uma pessoa que é capaz de melhorar, nem que seja pelos 50 minutos de aula, a vida deles, assim, porque eu sempre fui muito das exatas, sempre fui muito fechado em relação a essas coisas, sabe, de comunicação e ligação com as pessoas, sabe? Mas a vida vai passando e tu vai vendo que essas são as coisas mais importantes, né? Que a ligação que tu faz com, né, com algumas pessoas são mais importantes do que uma tarde de estudo ali que tu desenvolveu uma teoria e chegou no paper lá e tal. E às vezes até a forma que tu aborda, né? O jeito que tu expõe aquela ideia, né? Eu sempre digo, cara, tu pode dizer a mesma coisa de duas formas totalmente diferentes, né? Tu pode entregar assim de má forma, mas se tu entregar de melhor forma, com bom ânimo, boa energia, vai ser muito melhor absorvido, né, pela outra parte. E isso marca muito. Eu acho que tu também deve ter tido professores que te marcaram também. Com certeza. E claro, é um bom ponto aí almejar uma linha de vida, assim, né? Que seja. Mas hoje, o que foi o último Nobel de Física? Tu sabe? O que foi a razão do Nobel? Cara, do último ano, pô, não me lembro agora, cara. O que poderia ser uma descoberta para Nobel ou uma tem muita coisa, né, cara? Tem muita coisa, tem muita é que dentro da eu consigo falar dentro da astrofísica, né? Sim, porque sim. é o que eu vivo mais, assim. Mas é que hoje pessoas com grandes contribuições, grandes pequenas contribuições também acabam sendo levadas em conta, porque as pessoas às vezes ficam esperando, tipo assim, coisas muito grandes, né? Sim. Tipo, Einstein ganhou o Nobel pelo efeito fotoelétrico, né? Que não é tão reconhecido por como exatamente, mas tem, né, outras pessoas ganharam por outras descobertas. Então as pessoas acham que os ganhadores do Nobel é sempre uma coisa, uma descoberta muito grande, assim, que vai revolucionar a ciência, mas às vezes não é, né? São só pequenas contribuições ao longo de muito tempo, né? Então, mas isso é tão importante quanto uma grande descoberta, né? Porque tu contribui de uma forma pequena em vários momentos da tua vida para chegar no conhecimento, né? Para daqui a pouco fazer uma contribuição gigantesca, né? Para a ciência. Mas, ou seja, todas essas pequenas contribuições são uma grande contribuição para a ciência, né? Mas não tem uma coisa específica assim que eu diria que, sei lá, que a gente está muito próxima, que seja muito grande, que vai mudar completamente o entendimento do universo. Assim, são só grandes, pequenas coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, assim, com a ciência. É muito interessante a gente poder falar desse assunto. Como eu te comentava, é um assunto que às vezes a gente conversa lá também. Agora a gente tem um programa de ciência e astronomia. A gente convida pessoas de diversas áreas das ciências, né? E a intenção é um pouco essa, é aproximar. Eu sou totalmente leigo e meu papo aqui é de curioso, claro, sempre, né, cara? Tentar... E essa é a minha intenção, tentar aprender um pouco mais e levar um conhecimento de fundamento para as pessoas que nos escutam e nos veem.
E, cara, para mim também é um processo um pouco histórico, né? Hoje a gente está... Tu disse, claro, a gente tem publicação em papers, tem publicação e hoje em dia todo mundo põe redata e pode pôr algo na história, né? Mas o que a gente faz não deixa de ser história, né, cara? Tá aqui hoje, gravar um dia, estar contigo e conhecer um pouco a tua visão de vida, o que tu estuda e que a gente possa repassar isso aí é algo que vai ficar para a vida inteira e a gente espera que seja assim. E isso é o bonito, cara. Exatamente. É legal também despertar esse interesse às vezes nas pessoas e passa porque lá a gente tem muito videozinho em espanhol e as pessoas se surpreendem, cara, com o mesmo que tu nos contou aqui, cara, o tamanho do universo, o que é, onde que a gente está parado, né? Exatamente. O que a gente é privilegiado, o que a gente tem que cuidar para não se autodestruir. Olha o lugar que a gente está. Então, é bonito, cara. É bonito fazer e foi interessante poder estar aqui hoje contigo também. Conhecer um pouco mais de... Te conheço desde... a gente se conhece infância, desde mais ou menos pequeno. E ver também, cara, o processo de aprendizado, teu crescimento é bem bonito. Eu lembro de ti, quando a gente era pequeno, tu tinha essa parte dentro de ti, né? E que bom que tu conseguiu, e a gente sabia, porque tu era um cara bem desse tipo assim, o que tu ia chegar a ser, né? O que tu ia poder fazer, cara. E, cara, tá recém no começo praticamente, né? E vendo a evolução da tecnologia, evolução humana, cara. Tu tem 50 anos aí para trabalhar para frente. Tem muita coisa ainda para fazer, né? Isso aí, cara. Obrigado pelo convite, por a gente ter passado esse tempo trocando essa ideia, por despertar essa curiosidade, por ter essa curiosidade, né? Eu acho que é muito importante esse tipo de material que tu tá criando, né? E que o teu podcast tá se preparando, né? Para divulgar, assim, porque tá faltando isso, né? Tá faltando divulgação da ciência, tá faltando a gente falar o que a gente faz, tá faltando despertar curiosidade nas pessoas, né? Existe um descolamento meio grande da comunidade acadêmica, né, com o meio externo, assim, né, que as pessoas, de uma forma geral. Então, eu acho legal e a gente tem que encorajar, né, as pessoas que fazem esse elo, né, que é no caso tu, de um cientista com as pessoas, né, que não têm esse conhecimento tão específico em certas áreas da ciência. Porque, mais uma vez, o que me diferencia né, da pessoa que está passando ali na frente é somente que eu estudei 10 anos da minha vida uma coisa muito específica, né, e ela, de repente, outra coisa também muito específica. Então, é legal que a gente consiga compartilhar isso com as pessoas e elas vejam, né, que o investimento que é feito na ciência está dando resultados, né? Está mostrando o porquê. Não é só um monte de cientista maluco correndo atrás de qualquer coisa, assim, e que a gente né, seja tangível, né, para quem quiser me parar na rua, perguntar qualquer coisa. Cara, eu adoro falar de astronomia. Sempre que me perguntarem, eu vou tentar explicar o máximo que eu conseguir. Claro que é difícil, né? Às vezes a gente explica tudo, mas sempre tem que tentar. Eu tinha um professor que sempre falava, né, professor na faculdade, que a gente só sabe realmente uma coisa quando tu consegue explicar para a pessoa mais nível mais fundamental de conhecimento, né? Então ele sempre falava assim: se tu quer saber se tu sabe um conteúdo, tu se imagina chegando na parada do ônibus e tem uma velhinha lá esperando o ônibus. Tu tem que conseguir explicar para ela aquilo, senão tu não sabe aquele conteúdo. Então é isso, né? Tu tem que ter a capacidade, né, de transmitir para mesmo as pessoas que não são da área, né, que não têm esses conhecimentos específicos, esse nível de conhecimento. E a gente está falando aqui, né, pelo menos é um começo, né, cara? A gente consegue transmitir ou pelo menos despertar o interesse das pessoas. E fazendo isso agora, como te falei, quem quiser perguntar, falar, enfim, é só procurar, não só eu, como todos os outros. Porque às vezes as pessoas ficam, né, eu nunca conheci um astrônomo na minha vida. E para mim isso é uma coisa tão chocante, porque eu convivo, né, diariamente com um monte de gente e tenho contato com tanta gente e busco tanto, né? Tô tão inserido nesse meio que eu não percebo que para as pessoas me falam: tu é o meu único amigo que é astrônomo, sabe? Que é dessa área. Mas para mim é igual de impactante, por exemplo. Porque a gente começou com esse projeto lá tem um pouquinho mais de um ano, né, cara? E
para mim é inimaginável, cara, chegar a poder estar um tempo assim conversando com pessoas que eu jamais pensei que eu poderia, sabe, conhecimento, informação, assim, que de outra forma, cara, seria muito difícil eu poder aceder, sabe? E para mim, a minha essência como pessoa, cara, não é como a tua. Tu sabe que a tua é mais específica. Eu não consigo ter esse nível de concentração, não sei, sabe? Então, eu preciso saber... O meu conhecimento é, como dizem, é amplo como o mar, só que profundo como uma poça d'água, cara. E é assim que eu gosto sabe? Eu gosto de me aprofundar, claro, se tu continua e vai colocando temas mais de fundo, eu igual vou me interessar, mas amanhã eu vou querer saber de outra coisa, cara. Exatamente. E é interessante que a gente pode conectar com as pessoas também, e o que eu te falei em algum momento, cara, é que independente da pessoa que eu estou conversando, tem muitas coisas que conectam de forma natural. Porque na vida de todo ser humano tem coisas que são comuns para todos, né? Aqui no caso, cara, a astronomia é um negócio que afeta a vida de todos, cara. Independente se tu nunca olhou para o céu... Cara, a gente só está aqui porque é assim, né? E vocês estudam e nos dão um pouco mais de resposta. E é muito interessante saber, cara. Tentando responder os mistérios do universo. E tomara que, claro, cara, a maioria do estudo de vocês é certo, né? Mas tem muita coisa aí que não se sabe ainda, que pode ser daqui uns anos mudar totalmente o rumo Exato, do que a gente isso sabe. aí, cara, o que eu espero é isso, né? O que eu mais quero é que a gente faça, que surja alguma coisa aí, pronto, vai ser completamente diferente do que a gente imaginava. Tu viu a outra vez que tem um científico de Harvard que lançou uma teoria que o universo era criado no laboratório, tu escutou essa? Cara, como te falei, pode existir tudo, cara. Quem disse que não é... É tudo questão de proporção, né, cara? Percepção se a gente está dentro coisas. de uma caixinha assim, o universo é tudo dentro de uma caixinha assim, pode ser, cara. E uma caixinha em cima da outra são vários ainda. Tudo questão de percepção, exatamente. Muito legal, cara. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, cara. Foi uma honra. Não, obrigadão mesmo. Chama aí de novo pro tua rede social. Quem quiser seguir lá, eu seguido posto coisas sobre astronomia e astrofísica, é @astorjunior. Cara, às vezes eu tenho períodos que eu estou publicando mais, às vezes estou publicando menos, mas vira e mexe tem coisinha lá e tem salvo lá nos destaques também, algumas coisas que eu estou falando sobre astronomia. Às vezes sobre fenômenos astronômicos que estão acontecendo, né, na região ou coisas do tipo. Então, quem quiser acompanhar e seguir lá. Cara, e quem gostar de ciência e astronomia, podem nos seguir aí no Fry Podcast. A gente tem um programa lá no Chile que se chama Fry Ciências, tá em espanhol, mas muitas vezes é fácil para muita pessoa entender, que a gente fala também sobre temas como a gente falou hoje aqui e diversos e variados também como outros. Então, convidar a todos vocês que possam se inscrever aí no canal. A gente vai estar fazendo alguns capítulos aqui em português e espero que vocês possam comentar e analisar e deixar a opinião para que proximamente a gente possa continuar com o projeto em português e seguir fazendo aí o Fry no Brasil, aí, como a gente tem começado a fazer aqui. O geral é que a gente faz lá, né? A maioria, o ano inteiro a gente vai fazer lá, em espanhol, mas a gente convida aí a todos a nos seguirem e compartilhar com nós outros, com nós. Eu às vezes misturo. Já fica um monte de... Mas se eu faço lembrança, Portunhol. Então tá, Astor, muito obrigado. Isso aí, obrigado por ter vindo, obrigado a todos. Obrigado a todos. Tenham conseguido assimilar alguma coisa. Valeu, Betinho, mais uma vez pelo convite e sucesso aí pelo projeto. Espero que continue dando certo, na verdade, né? Porque com esse pouco tempo aí eu vejo que vocês já chegaram em lugares bem legais e realmente vida longa ao Fry. Isso aí, muito obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima, então. Tchau, tchau.